Bem-vindo ao Livros com Bolo. Eu sou Ed Valfeu e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante. Capítulo 18. A noite do fim do mundo. Havia muito pouco tempo para que os mortos se levantassem de suas tumbas, e não tiveram muito tempo para ficarem atordoados. Tiveram que traçar um plano rápido, que, como todo plano rápido, não tinha muitos detalhes. Correram para pegar utensílios, armas, artefatos, tudo que pudesse ajudar durante aquela noite. Seu objetivo era tirar Dirk vivo das garras de Balzul e de Dermon. Enquanto se preparavam, Noação os inteirava de mais algumas informações que poderiam usar. Algol é um sacerdote, não um mago, mas ele sabe magias de magos. Então, não subestimem jamais. Não se iludam com o sorriso gentil e a idade, porque ambos são falsos. Precisarão de outro sacerdote para expulsar Balzum. Alguém poderoso, muito poderoso. Ouso dizer que nessa cidade só uma pessoa poderia se equiparar a Algol em poder. Eles o olharam, colocando cintos com armas e ajustando as armaduras. O patriarca Christopher de Adamei. Creio que não será difícil conseguir o apoio dele, dada a situação. Gruff subiu as escadas para pegar uma besta e flechas que raramente usava, enquanto Vanna e os outros saíram para pegar os cavalos no estábulo. Vendo-se sozinho, Romano sentou-se, colocando as mãos sobre as costelas. Seu rosto se contorceu e ele ficou alguns instantes imóvel. Quando Vanna entrou novamente, ele imediatamente se levantou e fingiu que estava bem. Vendo a cena, Noaçã encheu o cálice de água com a ânfora sobre a mesa e entregou-a ao guerreiro, que o olhou desconfiado. O cálice é mágico, explicou ele. A água que o toca é capaz de curar ferimentos, consertar ossos e até restaurar membros perdidos. Beba, ou essas costelas quebradas vão perfurar seu pulmão antes da hora do jantar. Romano olhou para Vanna, em busca de uma confirmação. A moça concordou com a cabeça e ele bebeu de uma só vez toda a água, deixando-a escorrer um pouco pelos cantos da boca. Sentiu-se invadir por um frescor revigorante. Sentiu a dor ficar mais aguda e, de repente, ela desapareceu por completo. Olhou surpreso para o mago e para Vanna. Então, fez vários movimentos e viu que estava novo em folha. Bem, parece que estão prontos para partir, disse o mago. Desejo-lhes toda a sorte do mundo. Peraí, falou Gruff descendo as escadas. Você não vem conosco? Ah, nem pensar, crianças. O patriarca Adamei e eu tivemos os desentendimentos, e a última coisa que eu quero é me deparar com ele de novo. Digamos que da última vez que nos encontramos eu fiquei sem palavras. Mas nós precisamos de ajuda, disse Vanna. Com certeza, precisam mesmo. Espero que encontrem. E Noação foi saindo tranquilamente pela porta da frente. Ei! Gruff puxou sua roupa. Esse cálice é nosso. Noação se virou e riu da cara de pau. Não, não é não. É sim, era o bebedouro dos pintinhos da Vanna, insistiu a Elfa. Eu vi. Uso interessante depois que vocês o roubaram da minha casa. Não me venha com essas tecnicalidades. Estava conosco, é nosso, mas eu deixo ficar com você se vier conosco hoje. Noação olhou para Gruff longamente com uma expressão divertida. A propósito, mocinha, disse de repente dirigindo-se a Vanna, a espada na sua cintura também é propriedade minha, creio. Vanna tocou a espada, chocada com a ideia de ter que abrir mão dela, especialmente naquele momento. Mas Noação sorriu. Relaxe. Ela tem mais uso nas suas mãos do que nas minhas. Façamos o seguinte. Ela é sua, contanto que faça tudo para enfiá-la o mais fundo que puder no coração de Algol. Vanna sorriu. Pode contar com isso. E então o mago se virou e partiu, deixando-os sozinhos. Bem, disse Romano, parece que estamos por nossa conta agora. Romano se virou para Hit e Tottenrock. Era a hora de dar a opção que ele gostaria de ter. Essa guerra não é de vocês. Tottenrock e Hit, vocês estão livres se quiserem ir embora agora. Nós compreenderemos perfeitamente. Tot não precisou pensar muito. Romano, eu acabei de libertar um facínora da prisão mais sinistra da região. É meio tarde demais para sair agora. Então, os olhares se voltaram para Hit. O rapaz viu a chance perfeita de sair daquele pesadelo. Ele olhou para os rostos de Vanna, Romano e Gruff. Não conhecera o Dirk que eles estavam tentando salvar, mas imaginou como deveria ser ter amigos que fariam aquilo por ele. De repente, gostou da ideia de ficar ao lado daquelas pessoas.
Não irei embora até a morena ali me pagar o drink que me prometeu, respondeu com um sorriso jovial. Partiram para a cidade e foram direto para o templo. Já estava escurecendo, não tinham muito tempo, precisavam falar com o patriarca e a melhor chance que tinham era através de sua filha, Isabelle. Da mesma maneira que acontecera mais cedo, encontraram uma multidão apinhada na entrada. Passaram com certa dificuldade entre camponeses, mercadores e gente comum, todos entoando cânticos e segurando velas. O que está acontecendo aqui? Perguntou Gruf, que nunca tinha visto algo parecido. Deve ser algum culto, um dia sagrado, respondeu Totin, que nunca fora muito bem informado quanto às datas litúrgicas. Encontraram Isabelle atarantada, os cabelos desgrenhados e o rosto cansado. Estava passando correndo por eles, e não os teria visto se Gruf não tivesse puxado suas vestes. Ela se virou para eles e pareceu demorar alguns segundos para reconhecê-los. Isabelle, precisamos conversar, declarou Romano. Desculpe, Romano, agora não dá. E ela já ia sair de novo quando Moreno a puxou pelo braço mais firmemente. É urgente. Ela olhou rapidamente em volta, onde noviços corriam de um lado para o outro, tentando acalmar pessoas que gritavam e choravam. Fez um movimento com a mão para que eles a seguissem, e os guiou até um aposento cheio de vidros e garrafas com ervas e líquidos. Fechou a porta, isolando o barulho lá de fora. O que está acontecendo aqui, afinal? Perguntou Vanna. Nos últimos dias tivemos 6 casos de pessoas que morreram e ressuscitaram. No começo, achamos que era um milagre, mas 6 casos é muito. Agora, a notícia se espalhou e um monte de gente está achando que é o fim do mundo, quando os mortos vão invadir o mundo dos vivos. Mas então, o que vocês querem, afinal? Já devem ter percebido que estou um tanto ocupada aqui. Essas pessoas têm razão, disse Vanna. É o fim do mundo, e os mortos sairão de seus túmulos hoje para ocupar o lugar dos vivos. Isabelle lançou-lhe aquele olhar de ódio de quem perdeu 1 minuto de sua vida e nunca mais vai recuperar, esperando que a moça concluísse com uma piada deslocada. Mas isso não aconteceu. Poucos minutos depois, Isabelle saiu da sala dos elixires sagrados com o rosto lívido, os olhos arregalados e as pernas bambas. Os outros saíram atrás dela. Assim que chegaram ao salão, abriram caminho na multidão até ver um homem de vestes sacerdotais cercado por pessoas histéricas. Era um homem alto e forte, com cabelos brancos que refletiam a luz das lamparinas e usava uma longa túnica azul escura com detalhes em dourado. Isabelle puxou e falou em seu ouvido. Os olhos claros do homem se arregalaram e ele olhou para a filha com descrença. Ao se deparar com o olhar dela, percebeu que não era um engano. Isabelle não cometia esse tipo de engano. Forçaram o caminho na multidão, dessa vez na outra direção. Subiram escadas por onde as pessoas não puderam seguir o patriarca e entraram numa sala decorada por tapeçarias vermelhas com motivos religiosos, móveis de madeira escura e muitos livros. O patriarca se virou para eles com olhos duros. Quem lhes falou sobre Balzu? Perguntou ele. Um mago, murmurou Vanna, que estava ligeiramente apavorada em admitir na frente do homem mais poderoso de Limiar que estavam de alguma maneira ligados ao seu arqui-inimigo. Naturalmente que o homem mais poderoso de Limiar não seria o idiota que aceitaria uma resposta tão vaga. Ele se inclinou para a guerreira e a olhou bem nos olhos. Vanna sentiu como se a ponta de uma faca estivesse sendo pressionada contra seu peito. Que mago? Perguntou ele. Noissan Vombar, disse Hit, que achou que a guerreira pudesse ter esquecido o nome do sujeito. Os olhos do patriarca faiscaram e sua boca se contorceu numa expressão que eles não sabiam se era desgosto, ódio ou um misto das duas coisas. Então, ele se virou e pegou uma espada que descansava no suporte na parede. Começou a colocá-la na cintura. Isabelle, chame Antares e mande-o colocar todos os homens apostos, disse ele. Se esses idiotas estão dizendo a verdade, temos que resolver esse problema antes do amanhecer. Avise a todos para irem para suas casas e não saírem de lá. Quando ele se virou para sair, deparou-se com Vanna, Romano e Gruf em seu caminho. Desculpe perguntar, mas como o senhor pretende resolver este problema? Perguntou Romano. Da única maneira que o problema pode ser resolvido. Eu lamento, mas seu amigo tem que morrer. E então ele saiu. Isabelle correu atrás dele, deixando os outros perplexos atrás de si. Isso não funcionou como tínhamos planejado, disse Gruf. Bom, parece que não teremos muito apoio por aqui, concluiu Romano. Vamos ter que nos virar sozinhos. Sem querer atravessar toda aquela gente no caminho para fora da igreja, Gruf deu a ideia de simplesmente saírem pela janela. Era alto, mas havia uma enorme árvore do lado e era perfeitamente possível saltar em seus galhos e ir descendo por ela.
Gruff foi a primeira e saltou com tamanha graciosidade e facilidade que parecia estar flutuando. Vanna foi em seguida. Não foi tão graciosa quanto a amiga, mas foi bastante eficiente e rápida, pousando no chão como um gato. Romano coçou a cabeça e fez o mesmo. Escorregou um pouco, mas conseguiu chegar ao chão inteiro. Hit achou que não podia ser tão difícil e saltou. Calculou mal, escorregou, bateu com a cara nos galhos, resvalou no tronco, voltou a bater em outros galhos, até cair como uma fruta madura direto no chão. Vendo a cena, Totti Rock tomou sua decisão. Nem pensar. E estalou os dedos recitando o encantamento que fez com que ele se erguesse do chão e voasse pela janela, indo pousar ao lado dos amigos. Como é que você sabe fazer isso? Perguntou Gruff encantada. Sei fazer muitas coisas, respondeu o mago orgulhoso. Aposto que não sabe cair que nem eu, disse Hit, ainda com folhas nos cabelos negros. Como podemos achar o Dirk ou o sacerdote dos infernos? Perguntou Vanna, sem saber por onde começar. Gritos foram ouvidos em ondas, como se o terror estivesse chegando e contaminando tudo que tocasse. Acho que tem uma pista, respondeu Romano. Na rua principal, pessoas corriam desorientadas. No fim da rua, uma horda de mortos-vivos corria, se arrastava, se movia, alguns sem membros, outros sem rosto, com vermes saindo das entranhas e das bocas escancaradas. Socorro, murmurou Gruff, que nunca tinha se deparado com qualquer coisa do tipo. Na verdade, nenhum deles jamais havia visto algo parecido, e a visão, que se somava a um céu de fim de mundo e um cheiro nauseante de carne apodrecida e flores mortas, lhes daria pesadelos por muito tempo. Temos que tirar essa gente do caminho, gritou Vanna, correndo na direção da horda. Somente então eles perceberam que a poucos metros dos mortos, algumas pessoas estavam paralisadas de terror, enquanto algumas crianças e idosos simplesmente não tinham velocidade para escapar de uma morte horrível nas presas dos monstros. Tottenrock e Gruff correram para ajudar as pessoas, enquanto os três guerreiros desembainharam suas espadas e sibilaram em uníssono como o canto do vento. Os golpes foram dados em carne morta e pedaços foram ficando pelo caminho. Isso não os impedia de prosseguirem. Então, passaram a cortar as cabeças e as pernas. Eram muitos e não sentiam medo ou dor. E assim que as pessoas saíram do caminho, Romano, Vanna e Hit fizeram o mesmo. Correram com os mortos-vivos em seu encalço. Uma explosão atrás deles os jogou para a frente. Viram cruzar o céu diante deles uma bola vermelha de fogo que explodiu bem em cima da turba de zumbis. Corpos voaram aos pedaços e cheiro de carne queimada se misturou ao odor de carne putrefata. Eu disse que sei fazer muitas coisas, disse Totten assim que eles conseguiram se levantar. Novos gritos foram ouvidos. Não eram como gritos de terror, mas um lamento contínuo e crescente. Atrás daquela turba, outra se seguia, enquanto alguns corpos ainda em chamas se levantavam e continuavam sua busca. Correram na direção oposta. No centro da cidade, mortos vinham de todas as direções. Pontos de incêndio começaram a surgir e um se sobressaiu. Incendiaram a igreja, disse Romano. Precisamos achar Dirk, disse Vanna, recuperando o fôlego. Se o patriarca ou seus guardas o acharem primeiro, não vai prestar. Esperem um minuto. Tottenrock então se elevou acima das casas e viu uma panorâmica da cidade. Então ele apontou para uma direção. Seguiram a orientação dada e correram por ruas laterais que tinham menos movimentação. No escuro, perto do herbarista, viram um vulto caminhando lentamente de costas. Olha lá mais um deles, disse Vanna, puxando a espada. Deixa que eu mato. E correu gritando como uma desvairada na direção do homem. O homem, por sua vez, virou-se assustado e gritou de pavor quando viu a mulher ir para cima dele, gritando de espada em riste. Vanna se assustou com o grito inesperado e gritou de novo, a espada suspensa no ar. Somente então ela olhou melhor seu alvo. Peter Paul? Quando Peter Paul resolveu sair de Limiar, tinha na cabeça um plano. Iria viver aventuras, se especializar nas artes de combate e voltaria à sua cidade natal com uma nova carreira e, quem sabe, um título de herói. Com a espada que pertencera a Vanna, que ele tinha como uma nobre e sábia guerreira, e todas as economias no bolso, ele partiu para as distantes terras de Titânia. Em uma ilha esquecida pelos deuses, cheia de criaturas hostis e um déspota sem escrúpulos, ele fizera amigos e inimigos. Juntou-se então à rebelião local e lutou contra o governo. Foi muita coisa em poucos meses, e Peter Paul aprendera muito nesse pouco tempo. Infelizmente,
ele não se dera conta disso. Voltara justamente porque não se sentia em pé de igualdade com seus companheiros de espada e temia não ser bom bastante quando chegasse o momento. Assim, decidiu que voltaria para Limiar, onde o governo não era tirano e as criaturas hostis não invadiam as ruas no meio da noite. Estava acabando de chegar e estranhou ver tudo fechado tão cedo. Foi quando for atacado no escuro. Sim, sou eu, não me mate! Gritou o rapaz, se protegendo com as mãos. O que você está fazendo aqui? Perguntou Vanna, enquanto os outros se aproximavam. Eu? Eu fui embora para Titânia, mas voltei porque a Limiar é muito mais segura. E vocês, o que fazem por aqui? É algum feriado? Por que está tudo fechado a essa hora? Os amigos se entreolharam atônitos. Amigo, a cidade está sob ataque de zumbis, disse Romano. Arrume um lugar para se esconder e se esconda agora. E apertou o passo, sendo seguido pelos outros. Peter não entendeu a história dos zumbis e achou que era algum código para dizer outra coisa. Ficou vendo aquelas pessoas correndo e se esgueirando pelas sombras por alguns segundos, até que perguntou: Posso ir com vocês? Eles se viraram curiosos com a oferta. Você tem uma espada? Perguntou Romano. Peter tirou contente a espada da bainha, das costas e a mostrou. Sabe usar? Perguntou Vanna. Peter fez um movimento circular não muito elaborado, mas que mostrou que ele sabia pegar numa espada com firmeza. Tem algo que eu preciso saber? Perguntou Peter. Então, Vanna caminhou até ele. Nosso amigo Dirk está possuído por um deus do submundo que quer trazer os mortos para a terra. O patriarca da cidade quer matar o Dirk. Nós queremos salvá-lo. Há uma grande chance de que terminemos essa noite feridos, mortos ou presos. Aceitamos qualquer ajuda, mas tem certeza de que quer mesmo nos ajudar? Porque, sinceramente, eu começo a acreditar que nós damos azar. Peter Paul riu e Vanna temeu que ele não tivesse entendido uma única palavra. Mas ele tinha entendido muito bem. Vocês já me ajudaram antes. Essa é a minha forma de retribuir. Eu posso bater em meia dúzia de mortos-vivos. Então, eles correram juntos para o fim da rua, onde cruzaram a rua principal e seguiram para a igreja. Assim que alcançaram o pátio, viram as labaredas lambendo o templo em espirais carmesim. No meio da rua, um jovem de cabelos loiros e elmo prateado montava o cavalo com chamas nos olhos. Vamos, minhas crianças, tragam o meu reino para a terra esta noite, gritava ele com uma espada nas mãos. Atrás dele, uma horda de mortos vinha se arrastando e correndo, enquanto várias pessoas tentavam escapar da igreja em chamas. Tem mais de meia dúzia ali, murmurou Peter, que não esperava aquela visão. O patriarca surgiu montado em um cavalo branco e empunhando uma longa espada brilhante. Seguiu na direção de Dirk e, quando passou por ele, derrubou-o com um golpe que raspou seu peito. Teria acertado em cheio se o rapaz não tivesse percebido o golpe e tentado se esquivar. Você explicou direitinho àquele senhor sobre a parte de salvar o tal Dirk? Perguntou Peter em voz baixa à amiga guerreira. Christopher Jadamei voltou e desceu do cavalo, erguendo a espada e descendo em golpes pesados. Dirk se defendeu ainda no chão, até que, no terceiro golpe, perdeu a arma. Arrastou-se para trás, vendo o sacerdote preparar o golpe final. Volte para as trevas, criatura, e deixe minha cidade em paz. Muito obrigada. Até o próximo capítulo.